Olá, amados, a graça e a paz do Senhor. Eu tenho algo para compartilhar com vocês. Para iniciar, eu quero ler o que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Veja, amados, que nesse versículo diz que ele tenta conseguir vantagem sobre nós. Ele não tem domínio sobre nós, ele não tem direito de nos tocar, mas ele tenta vantagem sobre nós. E fala também para nós não ignorarmos os desígnios dele, as artimanhas dele, as estratégias dele. Amado, lendo esse versículo e vendo a nossa atual conjuntura do mundo, né, eu vejo a estratégia de Satanás claramente. A estratégia de Satanás, amados, é o medo, é botar pavor na população mundial. E eu, meditando nisso, me remeteu à mitologia grega. Na mitologia grega, há um deus da guerra, chamado Ares. E relata lá que esse deus da guerra, ele só anda com seus dois filhos gêmeos, Deimos e Phobos, que é respectivamente pavor e medo. Pavor e medo, amados. Nós estamos numa guerra. E o medo e o pavor está querendo tomar conta, amados. Está desestruturando as famílias, desestruturando as pessoas. Então, o que é que acontece? As pessoas ficam lendo os noticiários e só sai notícia ruim, amados. Isso está dando medo. E quando não é o medo do vírus, que o vírus mata, o vírus, você vai pegar o vírus, é o da recessão, que vai faltar emprego, que você não vai receber, que vai entrar no desemprego. Então isso cria o quê? É o chamado espiral do medo. Para onde as pessoas se viram, tem medo, tem pavor. Elas começam a ficar apavoradas. Essa é a estratégia de Satanás. E, infelizmente, alguns irmãos nossos estão entrando nessa estratégia dele, irmãos. Está entendendo? Então, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. E eu meditando nisso, eu fui lá vamos lá para 1 Samuel, capítulo 17, onde o exército de Israel está sendo desafiado, está em guerra com os filisteus. E, amados, em 1 Samuel, capítulo 17, aqui no versículo 16, diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, uma quarentena, amados. E de manhã e à tarde, Golias ia lá e desafiava, mostrando todo o seu tamanho, que era um guerreiro. E o que é que isso gerou? Aí gera aqui, ó, que está escrito no versículo 11 do mesmo capítulo. Diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amados, o exército de Deus congelou. Os homens ficaram sem atitude, assim como o rei, até Saul também. É como tá muitas pessoas, a população, a sociedade está, amados. Mas, semelhante ao que aconteceu lá em Israel, amados, Davi se levantou. Enquanto aquelas pessoas estavam recebendo aquelas más notícias, Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, em íntima comunhão com Deus. E ele diz algo interessante. Ele tendo experiências com Deus. Então ele estava firmado no Deus da aliança. Então ele fala assim, que Deus o livrou das garras do urso e do leão. E vai me livrar das mãos desse filisteu. Não se preocupe, eu vou lá. Ele chegou lá, amados, e os homens estavam conversando sobre isso. Eles diziam: rapaz, vocês viram esse filisteu, aquele gigante? E os homens estavam amedrontados, não faziam nada. Aí Davi falou assim: ei, como é essa história aí? Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para estar desafiando o exército do Deus vivo? E ele perguntou assim: que vantagem vai ter quem derrotar esse filisteu, esse gigante? E os homens disseram: riquezas, se casa com a filha do rei, e a sua família não pagará mais imposto. Então ele falou assim: dá para mim isso aí, eu quero isso para mim, eu vou encarar ele, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Em nenhum momento, amados, Davi disse que era ele. Ele sempre dizia: o Senhor dos Exércitos.
sempre glorificando a Deus. Assim como Davi, amados, ele viu riqueza. Agora, qual é a riqueza das nações? A palavra de Deus diz, são almas. Então hoje, nós temos que nos levantar, como Davi se levantou, amados, e encarou o gigante. E o gigante ontem, esse vírus, a gente tem que dizer o que é esse vírus. Para nós, que o próprio Deus habita em nós, que nós temos a vida do próprio Deus, que somos cobertos pelo sangue de Jesus. Então esse é um tempo, amados, assim como Davi visualizou, que era um tempo de vantagem para ele, é um tempo de vantagem para nós, amados. Nós temos que focar nos resultados, em glorificar o nosso Deus, amados. E eu acho interessante o número 40, ele durante 40 dias, Golias desafiou o exército de Deus, botando medo. Interessante, Jesus durante 40 dias, ele foi levado ao deserto e passou ali, sendo tentado por Satanás. E voltou com grande poder, andando no Espírito. E também, amados, ali em Atos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Jesus, depois de ter padecido e ressuscitado, passou 40 dias, falando aos discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. Por quê? Porque ele queria alicerçar os discípulos, o que haveria de acontecer. Então ele ministrou a palavra para eles durante 40 dias, amado, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Então, 40 dias, acho que merece aí um estudo. Amados, nesse tempo, é um tempo em que a gente vai se manifestar, o povo de Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se manifestar, e nós sairemos mais fortalecidos do que antes. A nossa igreja vai voltar incendiada, porque Deus quer te incendiar, Deus quer me incendiar, para que a gente seja testemunha dele. Amém, amados? Então que você pegue essa palavra, seja edificado, e não abra mão do que você pode, do que você tem e do que você é em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.